Deus abençoe a todos. Meus irmãos, vejam comigo essa garota aí que vocês estão vendo agora na tela. Durante um culto, preste atenção, durante o culto ela pede ao pastor para relatar tudo o que Deus mostrou a ela. Vocês vão ver aí, ela vai relatar tudo o que foi mostrado a ela. E veja no final do vídeo o que o Senhor disse a ela que está muito perto de acontecer. Veja até o final, irmãos. É muito forte o que vocês vão ver. Paz, irmãos. Quero compartilhar com vocês o que o Senhor me mostrou no dia 25 de dezembro. Foi às 5 da tarde, mas antes disso quero agradecer a Deus por ter me permitido ter essa visão. Pai, nessa tarde, Senhor, eu te dou graças, Pai, por mais um novo dia, Senhor, que o Senhor tem nos permitido viver, Senhor Jesus. E que o Teu Espírito, Senhor, Ele possa me usar mais, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. No livro de Joel 2:28, o Senhor diz que derramará sobre o seu Espírito sobre toda a carne, e profetizará aos seus filhos e suas filhas, e seus velhos sonharão sonhos, e seus jovens terão visões. E tudo começou enquanto a irmã Cris pediu para que nós fechássemos os olhos, para tocar o coração de Deus. E ela disse que nós iríamos falar com Ele. E nesse momento eu estava sentada lá, e enquanto a irmã Cris estava aqui, tocando o piano. E eu fechei os meus olhos e levantei as minhas mãos. E naquele momento eu senti algo me puxando, como se estivesse me puxando e me levando. E enquanto isso eu saí do meu corpo. E eu vi que ela estava com os olhos fechados e as mãos levantadas. Mas eu já não estava no meu corpo. E nesse momento eu comecei a me elevar e a me elevar, e atravessei o teto da igreja, e fui para o mais alto. E quando cheguei lá eu vi as nuvens, e essas nuvens se abriram para me receber. E eu entrei, e quando eu entrei, havia uma porta grande de ouro, e essa porta brilhava muito. E essa porta se abriu, e quando eu entrei, havia um caminho grande de ouro. E esse ouro, ele resplandecia em todo lugar, ele era muito bonito. E quando eu estava entrando, vi ao redor um jardim. E aquele jardim era muito bonito e ele tinha flores. E quando eu estava entrando, eu escutei uma voz que estava cantando Aleluia. E a voz era muito bonita. E eu estava entrando. E quando eu estava entrando, eu vi como as flores se moviam. Moviam suas pétalas. E cantavam e dançavam, conforme a música ia tocando. E eu segui caminhando. E longe tinha uma luz muito bonita que brilhava. E essa luz se aproximou. E eu também estava me aproximando dela. Quando ela se aproximou, essa luz me abraçou e me carregou sobre suas pernas. E o que eu consegui ver foi uma vestidura branca. Era um tecido tão lindo que brilhava. E quando ele me carregou sobre suas pernas, ele me disse, filha. E nesse momento eu comecei a olhar para os lados. E eu vi a congregação. E eu vi também as outras congregações. E quando eu vi isso, nesse momento, o céu se abriu também a terra. Quando se abriu, vi que começou a cair chamas de fogo ardente. E até o meu corpo se aqueceu e eu comecei a suar.
Vi pessoas acorrentadas e elas estavam vivas. E as suas correntes pareciam que eram de espinhos, e elas enterravam nas mãos e nos pés. E tinha agulhas, e saía sangue. E então eu vi como as pessoas estavam gritando para que alguém tirasse elas daquele lugar. Eu vi um demônio que tinha 2 cabeças e corpo de lobo. E no final do seu corpo era como se fosse uma ponta de lança. Esse demônio era que queimava as almas das pessoas. E as pessoas que já estavam lá, seus corpos estavam queimados e já estavam feios. E essas pessoas gritavam para que alguém as tirasse de lá. E naquele momento, uma cabeça de um demônio me viu. Mas essa cabeça tinha um fio perto do olho. E a outra cabeça do demônio tinha uma bola. Mas era uma bola muito feia. E uma das cabeças me viu de novo. E abriu umas asas que tinham os ossos feios. E que no final dos ossos tinham forma de espiral. E começou a elevar-se pelo ar. E quando ela queria me alcançar, a luz que estava ao meu lado, ela se colocou na frente de mim. E o demônio veio, mas ele caiu. E ele voltou a se levantar, mas nesse momento, a luz fechou a terra e também fechou o céu. E quando o fechou, voltei a olhar para os lados e vi que havia alguns meninos jogando e brincando e correndo. E essa luz me disse que esses meninos eram os meninos abortados e também meninos que morreram em acidentes ou que eram assassinados. Mas esses meninos brincavam e eram muito felizes ali naquele lugar. E quando aconteceu isso, eu me ajoelhei sozinha. E eu não pensava em me ajoelhar, mas os meus pés se ajoelharam sozinhos. E as minhas mãos se levantaram. Quando abri os meus olhos, eu vi que eu estava saindo daquele lugar. E eu vi como uma porta. Ela se fechou e as nuvens voltaram a se fechar naquele lugar. Vi que 2 anjos estavam me carregando. Eu não vi o rosto dele nem o corpo, mas tinha espadas acesas de fogo. 2 estavam me carregando e 2 estavam me cobrindo, um na frente e o outro atrás de mim, e também tinha espadas acendidas de fogo. E esses anjos estavam descendo comigo, e quando eu estava descendo, vi o chão da congregação, e eu estava atravessando, e atravessei, e vi que na congregação tinha uma luz, e depois eu vi a irmã Cris, que nela também tinha uma luz, e estava coberta de anjos, e tinha espadas acendidas de fogo. E quando os anjos me colocaram no meu corpo, eu escutei uma voz muito forte, e ela estava me dizendo: prepare-se, porque a minha vinda está perto. E eu pensei que todos os irmãos tinham escutado, e quando eu abri os meus olhos, eu vi que alguns ainda estavam com os olhos fechados, e outros estavam levantando as mãos. Irmãos, eu os convido a nos comprometer mais com o Senhor, porque Ele quer um povo comprometido com santidade, e Ele quer derramar sobre cada um de nós, seus filhos. E Ele não quer que seus filhos cheguem a esse lugar, que é o inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. E muitas pessoas chegam a esse lugar por desobedecer às leis de Deus. Ele nos chama ao arrependimento e que nós moremos nesse lugar tão lindo que Ele preparou para os seus filhos. Obrigada. Meus irmãos, não se engane, da mesma forma que existe o céu, também existe o inferno, e foi o próprio Senhor Jesus que disse isso.
que é um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Não se iluda com esse mundo de ilusões, onde muitos pregam uma ilusão. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que só existe dois caminhos, só existe duas portas, a porta larga e a porta estreita. E a porta larga é que conduz à salvação, e muitos por ela entram, muitos caminham pelo caminho largo, o caminho que o mundo oferece tentações, ilusões, coisas que satisfaz a sua própria carne, que satisfaz os seus próprios prazeres, e as pessoas a cada dia se atolando mais no lamaçal de pecado, e a ponto de não conseguir mais enxergar o nível de pecado que elas estão vivendo, e o inimigo agindo na vida das pessoas a cada dia mais, porque o tempo está acabando, a porta vai se fechar, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Vocês ouviram aí no começo do vídeo que eu tinha dito que Deus tinha dito a ela, que Jesus disse a ela que falta pouco tempo para ele vir e buscar a sua igreja. E Deus, irmãos, ele avisa todos os dias, a todo instante, de várias formas, e pessoas do mundo inteiro estão tendo revelação de Deus, tendo um encontro real com Jesus e se convertendo. Inclusive muçulmanos estão tendo encontro real com Jesus e eles estão se convertendo. Coisas que nunca aconteceu, está acontecendo em nosso tempo. Nós estamos tendo o privilégio de contemplar coisas que ninguém contemplou, irmãos. Contemple e veja, porque Jesus está muito perto de voltar. E eu digo mais uma vez, como sempre eu digo, se encha da presença de Deus, se encha do Espírito Santo de Deus, porque o mundo, a cada minuto, ele tenta tirar as pessoas da presença de Deus. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, olhe para o alvo, olhe para Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser através dele. E mais uma vez eu agradeço a todos vocês que chegaram até o final do vídeo. Se você chegou até o final do vídeo, comente aí, eu cheguei até o final do vídeo. Eu agradeço a todos vocês, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.